Bom, pessoal, dando continuidade à nossa disciplina de desenvolvimento de software, desenvolvimento web básico, né? Esse vídeo é a segunda parte da utilização de HTML dinâmico do lado cliente, né, para a renderização de páginas do lado cliente. E a gente já viu, logo na primeira parte, como carregar o conteúdo dinâmico na home, então a gente já está fazendo ele carregar, e terminamos fazendo o carregamento dos cards do cardápio para renderizar esta página, né? E ficou faltando para concluir essa visão geral, né, de todo o processo de utilização de web service, de utilização de Ajax e tal, a criação de um cadastro desses de CRUD, onde a gente faz as 4 operações, né? A inclusão, a listagem, a atualização e a exclusão de um item do cardápio. Tá, ok? Então, é o que a gente vai continuar agora. Quando eu terminei a aula, eu acho que faltou fazer uma conclusão na primeira parte, que era a parte do cardápio aqui, que é bem interessante mostrar para vocês, para que vocês tenham essa percepção de o que é. Aqui a gente consegue ver bem o que é o DOM e o que é o HTML. Então, se a gente olhar no código HTML, vamos primeiro dar uma olhadinha no código-fonte de exibição. Quando a gente olha a página do código HTML, observem vocês, nós temos aqui aproximadamente 34, 35 itens, e tem muito código HTML aqui. Só que quando a gente olha na página index, que é a que está sendo usada como base para a renderização, você não localiza nenhum HTML, né? Então você vê que aqui não existe o HTML dentro do main. E aqui a gente tem vários itens que estão carregados na memória. Se a gente olhar no código, vamos tentar relembrar como é que é o index no código. O index é esse código aqui, faz todo sentido, ele não tem nada dentro do main, ó. A gente tirou. Então, na parte principal da página não tem nada. Então, até aqui faz sentido. Quando a gente executa o script, principalmente esse para carregar o código para criar os cards, vejam vocês que a gente percorre, carrega primeiro a página cardápio. A página cardápio ficou muito básica, ele só tem uma session mesmo, ó. Perfeito, né? Se eu quisesse, eu não precisaria nem fazer a requisição para carregar a página cardápio, né? Eu poderia criar aqui uma session, ó. Poderia criar uma session e já inserir diretamente dentro da main. Mas eu quis fazer aqui com a requisição Ajax para buscar esse cardápio lá do HTML, para seguir esse padrão, que as páginas principais a gente está indo buscar no servidor web estático. Então, a gente trouxe essa session aqui. Só que quando a gente olha e a gente faz a inserção dele aqui, ó, veja que a gente pega uma session, aqui a gente está carregando essa session, ó, e a gente faz o append child, que a gente, para cada loop, a gente acrescenta um cartão dentro da session, né? E essa session, naturalmente, ela foi inserida dentro do index por esse código aqui que faz a inserção dele. Ok. Só que tem um detalhe. Quando a gente olha para isso aqui, né, a gente olha no HTML renderizado, você vê que a index, quando eu peço para exibir o código-fonte dele, o index aparece vazio, o que prova que a gente não teve interferência no HTML original, naquele HTML estático. Como é que essa página está sendo apresentada, essas imagens todas? Então, o que aconteceu foi que o Ajax fez a requisição para o servidor. Se a gente vier aqui diferente, se a gente vier no inspecionar, ó, vamos dar uma olhadinha no inspecionar agora. Este código que a gente está vendo aqui é os elementos que estão na DOM, na Document Object Model, né? Então, deixa eu colocar de lado aqui para a gente olhar, ó. Então, quando a gente olha na DOM, diferente do código HTML,
Então, vamos deixar exibindo o código HTML lá. Ó, o código HTML não tem nada dentro da main. Em compensação, quando a gente olha a DOM, veja que a main está aqui, dentro da main está a session que foi carregada pelo Ajax. E dentro da session que foi carregada pelo Ajax, está os filhos que foram acrescentados, que são os cards, que foram gerados dinamicamente pelo JavaScript. Ó. Tá vendo? Então, todos os JavaScripts, todos os cards que foram gerados pelo JavaScript estão aqui. Só que eles não aparecem no HTML original. O que é importante, então, entender aqui? Que quando nós estamos fazendo isso, nós estamos manipulando todas essas informações da session aqui no objeto DOM, que é o Document Object Model, ou seja, ele está apenas na memória do navegador. Esse HTML, né, que em teoria parece ser aqui, na verdade, ele é apenas objetos que estão na memória do navegador. Né? Por isso que a gente diz que eles são dinâmicos, eles foram só produzidos na memória do navegador, através, naturalmente, do código JavaScript que acompanha. Então, esse código que a gente fez para carregar o cardápio, que cria cada cart, né, de forma dinâmica aqui, ele gera o HTML, joga para o navegador através de objetos e ele renderiza a página para o usuário. Mas esse código não existe em arquivo nenhum, né? Não está em lugar nenhum, porque ele foi renderizado de forma totalmente dinâmica. E isso é uma das vantagens de utilizar JavaScript para desenvolver páginas, né, do lado cliente. Esse modelo anterior que a gente havia feito para renderizar a home, a gente carregou a home e a gente, através do Query Selector, a gente foi pegando da memória e foi fazendo atribuições nele. A gente não criou nenhum elemento novo aqui. A gente pegou uma session do home, que já está no código HTML, ó, e foi, então, renderizando apenas as informações dentro dele. Então, são possibilidades. Então, acho que isso mostra um pouco da gama de possibilidades que a gente tem ao utilizar a combinação JavaScript, Ajax e a renderização dinâmica no lado navegador, né, do lado cliente, ok? Então, isso é um pouco do que eu gostaria de recapitular com vocês da nossa última aula, para então a gente dar continuidade agora para o próximo conteúdo. O próximo conteúdo nosso, então, é fazer um CRUD, pelo menos, né, um cadastro completo. Eu poderia fazer aqui de produtos, por exemplo, né, poderia trabalhar produtos, só que produtos, ele tem, na verdade, muitos outros campos daqui precisam ser criados. Deixa eu ver aqui se a gente tem. Deveria estar acessando, vamos ver. Aqui não está. O produtos incluir, ele não está achando. Pois eu tenho que ver ali como é que a gente colocou os nomes que eu coloquei, né? Produtos incluir. Ele está chamando diretamente na raiz. Ele não está chamando, eu mudei lá para subpasta. E aí ele não está encontrando mais, porque eu tirei da raiz e joguei dentro de HTML. HTML produtos. Então eu teria que aqui no menu eu teria que fazer essa alteração. Isso está na página cadastros, né? Vamos pegar aqui a página cadastro. Então, a página cadastro tem aqui, ó, produto listar. Agora ele tem que acessar HTML/produtos para conseguir listar produtos. Então, ok. Esse aqui está corrigido. Clientes, HTML, clientes. Aqui, pedidos, HTML, pedidos. Isso aqui só estou revitalizando o acesso, pessoal, do código estático, tá? Para eu poder continuar lá. Mas isso aqui, depois que ele é renderizado, esse código aqui já não é utilizado mais, né? Isso aqui a gente até, inclusive, elimina daqui, porque daí ele é renderizado dinamicamente, né? Categorias, e aí aqui, barra HTML, status, listar, aqui, barra
HTML barra... Ah, não, aqui ficou diretamente ali e o logado também. Então, agora acho que a gente já consegue, pelo menos, fazer a navegação. E o produto incluir precisa do HTML barra produto, senão ele não consegue acessar. Os demais itens aqui, né? O editar precisa disso, vou colocar no primeiro. E o escolher também. Vou dar uma olhadinha agora. Então, eu não quis utilizar aqui, não vou utilizar esse cardápio de produto, primeiro porque aqui eu tenho que fazer toda a configuração dele de volta, né? Ele tem vários campos, vai ficar um pouco mais complexo. No editar a mesma coisa, tem mais campos aqui, vai ficar complexo. Mas eu tenho esse código já está todo programado lá na versão MyFood final, né? O que eu vou trabalhar com vocês vai ser aqui o status. O status é mais simples, fica mais fácil da gente entender. Só vamos corrigir ele aqui, porque ele está em HTML status, mas ele não está achando o CSS nem as imagens aqui, né? Então, vamos mexer no status, deixar ele ok para a gente poder trabalhar. Então, vamos vir aqui, ó, status, listar. Vamos começar pelo listar. Então, o listar, para ele funcionar direitinho, ó, a gente está tendo que, primeiro, é importante a gente considerar o seguinte: eu vou querer carregar o CSS através do status listar? Não, né? Eu vou fazer uma chamada HTML e vou carregar esse conteúdo aqui dentro da página a hora que eu clicar no botão listar, eu vou carregar esse conteúdo aqui do status. Então, veja que eu posso até restabelecer aqui, ó, o CSS e tudo mais, porque eu mudei de pasta, mas não faria muito sentido, porque o objetivo aqui é justamente ocupar um novo modelo. Mas vamos fazer essa correção inicial só para a gente poder ter uma referência. Então, a gente teria que voltar uma, voltar duas, aí a gente vai acessar a pasta CSS para poder carregar o Normalize. Então, aqui fica assim. Aqui fica assim também. A imagem MyFood do cabeçalho não vai ser diferente. Vai também voltar duas para carregar. E tá aí depois as tabs, né? Para poder continuar o processo. Deixa eu só ver aqui. Vamos ver como é que ele se comporta lá já. Olha, ele já começa a aparecer, né? Status listar, ele já ganha aqui a cara do status, tá? Então, quando eu clico aqui, tem que corrigir, né? Se eu estou no status, eu também tenho que corrigir o clique. Então, esse site estático, ele tem muitas coisas a serem feitas. Mas, vamos partir do seguinte princípio. Eu vim aqui, cliquei em cadastros. Cliquei em cadastros. Ele vai trazer para mim esta página. Quando eu estiver em cadastros, que já está sendo carregado dinamicamente, eu quero, ao clicar no botão status, eu quero listar os status dinamicamente. Então, primeiro, agora eu vou ter que programar estes botões aqui, ó, porque eu programei estes aqui, para serem dinâmicos, mas agora eu tenho que primeiro programar estes aqui, para depois, a hora que eu clicar em status, eu buscar o conteúdo de forma dinâmica e renderizar apenas este conteúdo aqui. Então, vamos seguir agora por aqui. Então, primeiro, vamos fazer aqui uma carga, né? A hora que a gente carregar os cadastros, já vamos programar este menu aqui da lateral. Então, vamos voltar lá para o código e ver como fazer isso. Vamos lá, começando pelo cadastros, né? É esse que nós estamos carregando. Quando a gente carrega o cadastros, ó, veja que o cadastros tem, para começar, ele tem aqui todas umas referências estáticas que a gente terá que corrigir, ó. Aqui ele está mexendo com produtos. A gente não precisaria se preocupar ainda com produtos, mas eu teria que me preocupar. Deixa eu ver aqui, depois do head, ó, essa aqui é a tab lateral. Então, esta tab aqui, eu tenho que corrigir esses paths todos aqui, porque ele não vai mais chamar o HTML puro, né? Ele vai chamar para mim
para esse menu lateral, ele vai chamar dinamicamente as peças que eu quero carregar. Então, nós vamos fazer assim, pessoal. Vamos tirar aqui as referências, tá? Vamos tirar essas referências. Aí está. Vamos colocar aqui. Na versão final, vocês vão ver lá que existe todo já um código preparado para renderizar de forma dinâmica esses botões aqui da barra lateral. Mas eu vou fazer aqui só uma alteração básica para a gente poder ter a funcionalidade de clique dele, sem necessariamente entrar em todas as partes dinâmicas, porque o foco não é esse, o foco é a gente mexer com o CRUD. Então, quem quiser depois ver como é que esse menu está sendo programado lá, né, depois dá uma olhadinha no código e daí qualquer coisa me procura e tira dúvida no nosso próximo encontro. Né? Aqui nós temos o botão que vai carregar a lista de produtos. Eu vou colocar um ID aqui também, ó, btn listar produtos, tá? Então, sempre quando você clicar nesse botão, você vai chamar a listagem de produtos. Este aqui, eu vou definir com outro ID, btn listar clientes, ok? Este outro, eu vou colocar um ID nele também, chamá-lo de btn listar pedidos. Aí eu vou programá-lo via JavaScript. Só lembrando que na versão final, nem sempre eu utilizei ID, igual eu estou fazendo aqui, tá? Às vezes eu usei a classe, às vezes eu usei a tag mais a classe. Então, em cada momento, eu posso ter usado uma técnica diferente. Então, a hora que estiver analisando o meu código, que é um código do ponto de vista de JavaScript dinâmico, né? Então, pode ser que eu não tenha usado a mesma nomenclatura, tá? Então, aqui nós temos o categorias, ok? Vamos tirar esse código aqui, fechar ali categorias. Lembrando que aqui eu estou mexendo no HTML, poderia gerar esse menu todo dinamicamente também, tá? Poderia produzi-lo de forma dinâmica, né? Igual eu fiz anteriormente. Nesse caso, eu optei por fazer ele utilizando o HTML já existente. Quando você vai fazer ele dinâmico, criar os componentes diretamente lá no código JavaScript, igual a gente fez no último exemplo, tá? btn listar status, vou colocar aqui btn prato do dia, prato do dia, e aí aqui, vamos lá, href, espaço, aqui, btn logado. Então, eu criei um ID que classifica cada um deles, né, que me permite chegar mais rapidamente em cada um dos itens de menu, para eu poder programá-los aí, né, de forma mais fácil. Então, de posse desses IDs, eu já posso ter acesso nesses botões lá no JavaScript. Então, eu posso fazer a escolha agora de como é que eu quero manipular esses botões agora no JavaScript. Então, eu só trouxe aqui esse HTML para eu poder lembrar dos nomes aqui. Deixa eu dar uma limpada nele, né? Não vou utilizá-lo, mas eu vou usar como base para eu poder programá-lo. Então, aqui está. Ctrl+, ele já comenta ali o código para a gente. Aí eu tenho exatamente como está o meu código HTML. Então, cada um tem um ID. O que eu vou precisar? Logo que eu carregar a página, que este código de cadastro tiver sido carregado, eu preciso atribuir um clique para cada um dessas âncoras aqui, para eu poder movimentar a página. Isso é logo depois de carregar o cadastro, né?
Então, quando ele chamar carregar cadastros, vamos mexer agora aqui, ó, na função de carregar cadastros. Começou a carregar o cadastro, carregou, terminou de trazer o HTML, ele já atribuiu o HTML no main, agora eu posso interferir no HTML, fazer o que eu quiser. Nesse caso, acrescentar um clique para esses botões aqui que eu vou precisar. E aqui a gente muda, no caso do cadastros, ó, ele vai carregar, não vai ser mais isso aqui, ele vai carregar cadastros, né? Vai carregar cadastros. Então, ele chama esta função aqui, pega o cadastro, carrega, está pronto. Então, a gente já sabe que já está na memória do navegador. Agora, eu vou precisar carregar esses botões e atribuir funções para eles. Então, por exemplo, aqui no caso do btn listar produtos, eu vou pegar ele na memória com o query selector, utilizando aqui, lembrando que como é ID, eu preciso colocar hashtag. Então, ó, peguei o botão listar produtos. Vou fazer o mesmo para todos os demais. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, mais 6 botões. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, listar clientes. Ok, listar pedidos. Aí está. Listar categorias. Listar status. Prato do dia. E logado. Então, o que eu fiz aqui foi criar uma referência para as âncoras que estão lá carregadas na memória do navegador. A partir daqui, eu já posso começar a fazer o que eu quiser. E o que eu vou fazer aqui, vamos colocar primeiro um alerta, só para a gente ver que o clique funcionou, depois a gente faz a programação, né, do que tem que acontecer em cada clique. Function, ok. Aqui ele tem um evento, este evento, lembrando sempre quando a gente vai mexendo com âncora, você tem que colocar aqui o prevent default, né? Prevent default, que é desativar as funções básicas. E aí, um alert aqui, dizendo clique em listar produtos. Ok. Aqui fechou. Vamos pegar isso aqui também e atribuir aos demais botões. btn listar clientes. Depois eu corrijo todos. Vamos pegar aqui. btn listar pedidos. btn listar categorias. btn listar status. btn prato do dia. E btn logado, né? Então, aí a gente tem o clique para cada um deles. Aqui, onde é clientes, vai ser listar clientes. Aqui, listar pedidos. Aqui, listar categorias. Aqui, listar status. Aqui, prato do dia. Prato do dia. E aqui, clique em cliente logado. Então, a gente basicamente vinculou um evento para cada um dos botões naquela barra lateral através da carga do cadastro, né? Então, agora a gente já interferiu nisso. Quando eu volto aqui, vou dar um reload na página. Cliquei em cadastros, trouxe a barra lateral. Agora, presume-se que a barra lateral já vai responder com aqueles cliques. Cliquei. Clique em listar produtos, clique em listar clientes, pedidos, categorias, status, prato do dia e logado. Então, eu já consegui capturar um evento de clique em cada um dos botões. Eu não vou me preocupar com todos eles, vou deixar aqui essa programação assim feita, mas o que me interessa é o status. Quando eu clicar em status, eu quero carregar a lista de status. Tá? Então, vamos voltar lá agora, vamos pensar como é que eu programo
aqui o btn status para ele fazer esse processo. Basicamente, vamos dar uma olhada primeiro na listagem de status. Então, a gente vem aqui, ó, em status listar, nós temos aqui o código. Em status listar, a gente não precisa praticamente de nenhuma, tá? Não precisa praticamente de nenhuma dessas funções de head aqui, ó, porque ele só precisa do que tem dentro do main, no primeiro momento. Ó. Então, aí está. Então, vamos tirar tudo que está fora do main. Tudo que está fora do main, fechou. Aí está. Tá? Então, a gente já tem aí a nossa estrutura praticamente limpa. Agora, vejam vocês o que é importante. Como eu ainda estou com tudo estático, né? Vamos fazer aqui. Deixa eu colocar aqui. Como tudo ainda é estático, veja que eu tenho aqui, ó, a barra div tab, que ainda está apontando para HTML. Ó. Tá vendo? Então, eu teria que estudar aqui uma forma de substituir isso aqui de forma dinâmica, com o mesmo que está em cadastro, praticamente, ali, né? Então, eu teria que fazer isso aqui. Só que eu não estou, né, nesse momento, eu não estou até muito preocupado em fazer essa navegação adicional. Então, se eu fosse lá, ó, vamos tentar ver o que isso causa na página. Ah, ainda não dá, eu tenho que carregar, né? Vamos carregar primeiro o status listar, para depois a gente ver o impacto disso aqui dentro do processo. Então, aqui tem o status, ok, o código HTML está disponível. Vamos voltar no JavaScript e vamos carregar ele lá naquele espaço. Para carregá-lo, ele vai ser carregado dentro do main também. Então, todo esse código que a gente usou para fazer a carga dentro do main é o mesmo que a gente vai usar lá. Então, a gente pode, à medida que a gente vai programando, ó, ele está usando aqui o main, o mesmo objeto, a gente pode ir programando ele aqui. Vamos pegar aqui dentro de status, aqui. Então, ele vai fazer uma chamada, não para cardápio agora, né? Agora ele vai chamar esta página HTML status barra status listar HTML. Então, veja que ele está buscando este arquivo aqui. Depois que ele buscou, ele pega esse HTML e joga na memória, lá dentro do main na memória. Então, já estamos na memória. Depois que ele jogou isso na memória, eu vou segurar aqui, não vou fazer essa operação ainda, ó, vou bloquear aqui, depois eu penso se isso aqui vai ser necessário desta forma. Porque o que eu quero carregar aqui primeiro não é produtos. O que eu quero carregar aqui agora é status. Então, a gente já vai ver como isso funciona. Vamos ver primeiro se isso aqui está funcionando, né? Lá no nosso código. Voltei, cadastros, vou clicar em status. Cliquei, muito bem, carregou para mim aqui, ó, a listagem de status. Né? Então, ele já trouxe aquele fragmento, esse fragmento de HTML que é de status. Só que aquilo que eu falei para vocês, esses menus aqui, ó, continua sendo um menu antigo. Tá vendo? O menu lateral, né? Então, se eu vier aqui, ó, o que ele vai fazer? Veja que ele está apontando para os HTMLs, ó, porque ele não foi renderizado dinamicamente. Quem foi renderizado dinamicamente é o de cadastros. Ó. O de cadastros, ele já tem, ó, ele tem eventos diferentes. Ó. Mas como esse menu se repete dentro de status, e ele não está sendo renderizado dinamicamente, se eu clicar aqui, ó, ele vai tentar acessar umas páginas que não existem, né? Ó, fui clicado aqui, eu estou em cadastros, aqui eu fui para a listagem. Então, se eu quisesse, eu teria que programar aqui, ou fazer isso aqui de uma forma dinâmica, de uma forma que eu sempre reaproveitasse quando eu carrego alguma dessas abas. E isso aqui depois dá para vocês pesquisarem e verem lá no exemplo final. O que interessa para mim, o foco aqui, dado que eu acessei cadastros, acessei status, eu acessar essas funções, né? Incluir, editar e excluir. O primeiro grande passo, na verdade, é renderizar a listagem dos status que eu já tenho. Estes aqui estão todos hardcoded, tá? Todos hardcoded. Eles vêm de onde? Eles vêm da minha página
da minha página, do meu fragmento de HTML que eu tenho aqui. Então, o que me interessa mais é essa parte daqui para baixo. Ó. Vamos lá, o que ele tem? Ele tem aqui, ó, cada TR essa TR é a do em processamento. Essa TR é a TR do aguardando. Essa TR é a TR do recusado. E assim ele vai, ó. Para cada um dos itens que ele quer adicionar nessa tabela, ele faz uma renderização de uma linha. Ó. Tá vendo? Ele faz uma renderização de uma linha para apresentar lá na tabela. Então, nós poderíamos fazer o quê? Para começar, nós poderíamos criar essas TRs de acordo com os status que retornam da base de dados. Então, eu poderia copiar uma TR dessa, vir aqui no script, e eu vou criar dentro, a hora que retornar os status para mim, eu vou criar esta HTML para poder colocar dentro dela o meu conteúdo que retornou lá do servidor de APIs. Tá vendo? Eu vou criar uma TR dessa. E aí, se eu vou criar dinamicamente, eu não tenho mais necessidade que este conteúdo esteja fixo aqui. Ó. Tá? Então, eu posso até esvaziar dentro da listagem de status o meu tBuddy, porque o conteúdo que vai aqui dentro será colocado de forma dinâmica. Se eu voltar lá na página, e eu quiser pegar aqui, como é que eu vou inserir isso aqui? Ó? Voltei na página, vou ver aqui, estou com ele na memória ainda, né? Esse tBuddy aqui é justamente onde eu vou inserir o conteúdo. Se eu der um copy, caminho JavaScript aqui, ó, eu vou pegar a referência desse tBuddy para eu poder buscá-lo lá. Então, peguei, voltei no código JavaScript, e aqui, onde está essa session, nós vamos colocar ó, o tBuddy. Então, o tBuddy const tBuddy igual a este seletor aqui, que pega para mim justamente o tBuddy onde eu vou inserir cada linha que eu renderizar dinamicamente. Agora sim, agora eu quero usar o fetch, porque com o fetch eu vou fazer a requisição para o servidor de APIs, pedir para ele trazer para mim os status. Ó, vamos confirmar os status que a gente tem lá no servidor. Vamos voltar aqui no navegador. Ó. E vamos colocar aqui status. Aqui está, todos esses status ele vai retornar para mim. Então, mandei chamar os status, ele vai retornar status aqui para mim. Deixa eu colocar aqui. Vamos fazer aqui status. Vou colocar assim, lista de status, tá? Porque eu vou usar o status na sequência. Então, a lista de status, para cada uma delas, eu vou percorrer o status e vou renderizar, agora não mais o card, né? Agora não é o card, agora eu vou renderizar uma TR dessa para poder colocar lá. Ó, eu posso fazer isso aqui diretamente aqui no código, ou criar uma função para renderizar isso aqui para mim. Então, eu poderia criar uma função assim, ó, criar linha de status, tá vendo? E passar o status para ela. Ao fazer isso, eu não preciso ficar com esse código aqui dentro dessa função. Então, eu posso criar essa função e trabalhar com ela. Então, eu vou fora deste código, e eu quero que ele retorne para mim, né? Retorne para mim a linha de status, e ele vai criar a linha. Daí eu venho no tBuddy e faço o append child aqui, ó, que é acrescentar cada linha de status que ele retornar para mim. Então agora eu vou criar essa função para gerar a linha de status. Vamos vir aqui, vamos criar aqui function criar linha de status. Ele recebe um status e aí ele vai começar a criação deste componente aqui, tá?
Agora, eu tenho que criar os elementos, né? Então, vamos começar criando os elementos. Depois, eu tenho que dar um return para ele aqui. Return, né? Do elemento que eu quiser. Return function, ok? Um return. Aqui, o return que ele vai fazer é a tr de linha. É uma tr da linha que a gente vai trabalhar. E vamos criá-la aqui já. Então, vamos começar a programar dinamicamente esse componente aqui. Constante tr', document, create element do tipo tr, ok? Para a tr', nós vamos criar já na sequência, vamos criar já a td, né? A td também, vamos criar todos os elementos primeiro. Const td, id. Esse é para colocar o id. Document, create element do tipo td. Daí vamos criar outro elemento que é td processamento, que na verdade é o título, né, o nome do prato. Td nome, document, create element do tipo td também. Então, mais uma td criada. Agora chegamos nessa aqui, ó. Essa aqui é uma td com itens alinhados, tá vendo? Ó? Cujo objetivo é fazer as ações de editar e excluir. Então, eu vou criar aqui uma td ações, tá? Document, create element, td. Então, já tem a td ações. E agora eu tenho duas âncoras aqui, ó. Uma âncora para editar e uma outra âncora para excluir. Então, constant, âncora, editar é igual document, create elemento, âncora, constant, âncora, excluir, document, create element, do tipo âncora também. Opa, ali ficou create attribute aqui, né? Tem que corrigir, senão dá erro depois. Create element, aí está. Então, eu criei praticamente todos os componentes que eu preciso para criar uma linha de status. Agora, vamos aos detalhes. Para a primeira TD, vamos já ir publicando. Então, para a primeira TD, a tr' não, mas para a TD ID, a TD ID, o inner HTML dele vai ser o status.id. Basicamente isso. Depois eu vou ter mais uma TD para a âncora, né? A âncora, o status dele é editar, que é o inner HTML dele. Então, vamos por aqui, âncora editar, inner HTML é igual a editar. Ok. Esse outro, a excluir, o inner HTML dele é o excluir. Ok, então já tem os nomes. Só que eu preciso setar aqui o href, né? O href é aonde ele chega. Então, o href dele, vamos colocar aqui, a editar, href é igual a... Aí eu tenho que dizer qual é essa referência, né? Qual é essa referência aqui? Status editar. Vejam vocês que eu posso colocá-lo de forma fixa, que é hard-coded, ou já pensar que a hora que eu clicar nisso aqui, eu vou ter que chamar uma ação também. Então, eu posso programar um href de forma estática, ou já pensar, quando eu clicar aqui, eu já tenho que fazer um outro clique, ó, tá? Uma outra função de clique, que o objetivo agora é, vamos colocar um alert aqui, né? Deixa eu colocar primeiro prevent default, prevent default, e aí o objetivo aqui, alert, vai editar, certo? Então ele só vai dar uma mensagem, ó, vai editar. Então, quando eu clicar nesse, vai editar. E a mesma coisa é a função aqui para
a âncora de exclusão. Então, quando eu clicar aqui, vai excluir. Ó. Eu estou programando a função para excluir. Ok? Vai editar, vai excluir. O que mais? Eu tenho um estilo aqui, ó. Tá vendo que este editar tem um estilo aplicado para ele, para a formatação dele? Então, eu posso acrescentar um estilo também, ó. A editar style, né? Style igual. Vamos pegar aqui e aplicar esse style aqui para ele. Ó. Aí está. Tá vendo? Então, a gente está acrescentando esta função. Se eu quiser, eu posso fazer assim também, ó, fazer bem pontualmente, né? A style.display. Aí eu só digo aqui qual é o display. E o display aqui, no caso, eu só pego esta parte aqui, ó. Line block, fechou. A editar style.width, a largura. Width igual a 40 pixels. Então, aqui, ok, 40 pixels. Então, essa forma é a forma mais certa até de já programar especificamente. Então, em teoria, está criado aqui, para cada loop de status, cria uma linha de status, popula com os dados, retorna essa TR para cá, para o botão. Ao retornar, cadê aqui, onde estamos? Ao retornar a linha de status, ele acrescenta no tBuddy, e aí a gente passa a ter dinamicamente aquela parte do conteúdo. Vamos dar uma olhadinha, ver se já renderiza, né? Se der certo, já fechou. Então, vem aqui, carreguei a página, ok. Cadastros, status. Ó, aparentemente não deu. Vamos ver se deu algum erro aqui. Voltei. Não deu. Então, ele provavelmente nem invocou a função, né? Porque agora, deixa eu ver como é que ficou isso aqui. Se a função é carregar cadastros específica, prato do dia, vamos ver aquele. Ele está chamando carregar cadastros e carrega cadastros. Ok. Quando eu clico em listar status, ele invoca o onClick, vai no status listar, traz o HTML e coloca o HTML. Aí, quando ele carrega o HTML, eu tento pegar o tBuddy e fazer a requisição de status. Ó, aparentemente, ele está chegando até aqui, mas não está passando, tá vendo? Não está passando, não sei por que razão. Então, aí é a hora de você usar os recursos do navegador para debugar. Você tem que ir lá para identificar o que está acontecendo. Então, eu vou colocar aqui, na parte inferior, ó, vou vir em código-fonte, vou localizar aqui no código a linha, vamos lá, carregar cardápio, carregar linha de status. Estou presumindo que ele está chamando essa função. Vou deixar um breakpoint aqui. E acho que a hora que ele chama carregar cadastros, e a gente clica nesse botão listar status, ele chama essa função, dá um prevent default, dispara o fetch. Quando ele termina esse, ele chega até aqui, ó. Estou imaginando que ele chegue até aqui, tá, pessoal? Não tenho certeza, mas imagino que ele chegue. Vamos ver se ele vai parar nesses pontos que eu coloquei. Atualizei o navegador, cadastros, status, não chegou. Ah, chegou. Cliquei, segunda vez, chegou. Segunda vez chegou, trouxe o HTML, ó, que tem as tabs links, né? Das tabs. Que tem a página. Esse aqui, quem que ele está carregando? Status listar. Ok. Chamou até aqui. Agora eu quero saber se, assim que ele passar essa linha, vou dar um avançar aqui, carregou o tBuddy. Ok, eu tenho o tBuddy. Eu quero ver se ele está trazendo os status. Então, se ele disparar aqui, ele tem que chegar aqui na lista de status. Aqui, lista de status.
Vou dar um disparar aqui de volta. Foi, parou. Vamos ver se ele trouxe a lista de status. Coloquei o mouse sobre, ó. Aqui está a lista de status. Ou aqui na lateral também dá para inspecionar aqui, né? Então, eu tenho a lista de status. Agora, eu tenho aqui uma função que diz que para cada status ele vai chamar criar linha de status. Então, eu já coloquei lá na linha de status, eu coloquei um breakpoint. Mas eu vou dar um avançar de uma linha aqui. Cliquei, ó, ele veio para cá. Então, ele está chegando, né? Vou avançando. Vai criar um elemento, vai criar outro, vai criar outro. Ah, já sei o que aconteceu. Vocês perceberam o que eu fiz aqui que não está funcionando? Tudo está funcionando, ó. Está tudo funcionando. Mas o que eu fiz? Ó, está dando return em linha. Se eu der continuar aqui, vai funcionar. O que eu fiz? Alguém já descobriu aí? Já tem ideia do que aconteceu? Ó, ficou vazio, né? Ele até processou tudo certinho, não deu erro, mas ficou vazio. O que aconteceu aqui, pessoal? Ó, deixa eu mostrar para vocês no JavaScript. Eu fiz aqui todo o código JavaScript para criar a linha de status. Vamos ver aqui, ó. Programei e fiz tudo certinho aqui. Só que veja que eu não criei a hierarquia dos componentes dentro do TR' para retornar junto com o TR'. Então, ele foi criado, mas não serviu para nada. Se eu não fizer o acrescentar o append child, ele não vai funcionar. Então, dentro da TR, eu tenho que inicialmente colocar todos esses elementos aqui, ó. Tá? E é desta forma aqui, né? Ó, vamos pensar que ele é uma hierarquia, ó. Tá? Deixa eu ordenar aqui, fica mais fácil, assim. Ó, vamos pensar que ele seja uma hierarquia. Dentro do TR eu coloco os TDs, e dentro desse TDs, as duas âncoras. Então, vamos pegar o primeiro TR'. TR', aqui logo depois dos elementos. Aqui, TR' append child. Que filho eu vou acrescentar aqui? Primeiro, o ID. O TD ID. Ok? Depois, eu vou acrescentar aqui o TD nome. Ok? Depois, vou acrescentar aqui o TD nome, agora o TD ações. Muito bem, já acrescentei todos os TDs que vão dentro do TR. Dentro do TD ações, eu tenho que acrescentar esses aqui, ó. Eu tenho que acrescentar as duas âncoras. A âncora de editar e a âncora de excluir. Então, vamos pegar aqui TD ações e vamos incluir aqui TD ações, append child, incluir o filho, TD ações. Coloquei. Opa, não. A editar, né? A âncora editar. E além da âncora editar, eu vou incluir a âncora excluir. Aí sim. Aí eu acrescento, então, as duas âncoras dentro da TD ações. Na TR' acrescento as 3 TDs e retorna a TR' completa. Agora sim, ele deve renderizar para a gente lá. Vamos atualizar. Cadastros. Status. Aí está, ó. Praticamente quase lá, né? Quase lá. Exceto que alguma coisa também ainda não funcionou. Nós temos as TRs, mas faltou informações aqui. O editar já está funcionando, o excluir já está funcionando, mas faltou os nomes aqui, os dados, né? Por que que não renderizou? Se, a princípio, ele não deu erro, né? Provavelmente na hora de atribuir, né? O status aqui, eu coloquei no TD-ID, eu coloquei status. No nome, eu não coloquei nos demais, né? Faltou isso aqui, ó. Então, no nome e no ações não preciso, mas no nome eu preciso colocar aqui, TD nome, status, nome, né? Senão ele não vai renderizar. Vamos lá. Voltei. Aí, os status estão aqui. E as ações também estão aqui, né? As ações também estão aqui. É óbvio que a forma como eu fiz esses elementos aqui, veja que eles até já estão aceitando o clique, mas eles não ficaram aparecendo como se fosse referência, né? Ícones de referência. Para ele aparecer ali, a gente teria que nas ações aqui, ó. Nas ações, a gente precisa fazer isso aqui, porque são âncoras, tá?
senão ele não aparece com o estilo de ação. Então, a primeira coisa é a editar, a âncora editar, ponto href. Eu tenho que colocar pelo menos um href vazio nele, pessoal. Pode ser só isso aqui, ó, mas é o suficiente para ele criar aquele ícone, né? Aquele íconezinho de renderização. A mesma coisa com a âncora de excluir aqui, ó. Ele já vai criar o ícone. Então, vamos ver lá. Atualizei, cadastros, status. Olha aí. Veja que ele já virou um ícone aqui, né? Então, quando eu clico, vai editar, vai excluir. Então, já temos aí algumas referências para o nosso processamento. Agora, o que eu vou fazer é criar aqui a opção de editar. Vamos começar a fazer já. A hora que eu clicar em editar, mandar para o item editar, tá bom? E o item editar, vamos lá, deixa eu ir fechando aqui. O item editar é esse status editar aqui, né? Vamos dar uma olhadinha nele. Quando eu olho no editar, mais uma vez, não interessa nada que esteja fora do main. Posso apagar tudo que está fora do main. Tá? Vamos lá. Esse está sobrando um monte de conteúdo aqui, porque foi reaproveitado. Ó, esse que está display none aqui não tem que aparecer nada. Deixa eu limpar tudo aqui, deixar só o que interessa. Status editar. Aqui, ó, só interessa essa parte aqui. Ficou assim, ó. Div ID status, display block e aqui o editar status. As informações que me interessam são essas. E essa parte aqui também não me interessa por enquanto. Só me interessa isso aqui. Tudo que está dentro do main, fora do main também não me interessa. Então, o que sobrou aqui, ó, basicamente é isso aqui. A tab lateral e a opção para edição de status, ó, que vai ser utilizado para fazer a edição de status. E aí, fica muito fácil agora de vocês começarem a perceber que já está quase tudo ganhando o seu estilo, né? Quando a gente olha aqui, deixa eu colocar esse value aqui do input ID. Não precisa ter nada aqui por enquanto. Nome, botão salvar, basicamente eu vou editar o nome dele. Então, eu vou carregar esse status editar quando eu clicar aqui, ó, no vai editar. Tá vendo? Então, posso criar uma função aqui, né? Posso criar uma função. Carregar edição. Não, vou colocar diferente. Editar status. Ó. Tá vendo? É o nome da função que eu vou criar para poder editar status. Cliquei e vou chamar editar status. Vou criar esta função aqui. Então, aqui já posso ir limpando, ó. Eu vou deixar só de referência para vocês, né? Isso aqui é só uma base para vocês estudarem. Então, vamos lá. Carregar carrinho. Vamos pegar aqui, vamos criar a função aqui, ó. Função, function, editar status. Function, editar status. E agora sim. Agora me interessa ver esse HTML aqui, ó, para eu saber como é que eu vou programar aqui, né? Então, sempre lembrando que a gente precisa saber o que nós estamos construindo, o que nós estamos mexendo, para a gente conseguir fazer a nossa programação. Se eu quero editar status, o que eu quero fazer nesse status? Primeiro, vamos pensar aqui. Cliquei no editar status. Primeira coisa que eu vou fazer... Deixe-me pensar aqui o que eu estou fazendo. Eu estou criando uma linha de status. Aí eu tenho que saber, pessoal, qual é o status que eu vou editar. Porque aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 status e eu vou clicar em editar. Qual deles eu vou editar? Então, eu tenho que, a hora que clicar aqui, já saber que eu vou editar o em processamento. Quando eu clicar aqui, eu vou editar o aguardando e assim por diante. Para isso, eu tenho que pegar o ID que o status tem aqui e passar como parâmetro aqui, ó,
para eu já saber que eu vou editar o status daquele ID. Então, eu recebo aqui quem? Eu recebo o ID do status que eu vou editar. Agora, eu preciso trazer os dados desse status que eu vou editar para poder alterar. E a gente não fez nenhuma busca específica ainda por elemento, né? Então, quando a gente vai buscar aqui, ó, no server JSON, veja que se a gente mandar trazer os status aqui, vamos trazer os status. Ó, status. Ele tem 6 status. Só que agora, a hora que eu quiser, eu quero trazer o 3, por exemplo, que é o que eu vou editar. Então, eu tenho que passar esse número aqui para o servidor. Então, se eu mandar status /3, ó, ele vai trazer esse status para mim. Então, ó, mandei, aí está. Vejam vocês que agora ele trouxe o status de número 3. Então, isso aqui seria a lógica de como é que eu tenho que fazer a minha requisição dentro do criar linha de status para poder editar um status. Então, a gente vai usar praticamente a mesma lógica aqui, ó. Essa mesma lógica, vamos pegar essa aqui, tá? De buscar itens usando o fetch, vou trazer para cá. Editar status, aqui. Vou pegar essa lógica, aqui não é dentro da linha status, né? Eu já estou misturando as coisas aqui, é dentro do editar status. É essa URL aqui. Ó, então, eu vou mandar para o servidor 8000, só que eu vou mandar para status, e aqui depois de status, ó, eu tenho que colocar barra mais o quê? Mais o ID que eu estou recebendo aqui, ó. Então, eu vou mandar a requisição desse jeito. Então, ele vai trazer um status específico, e o que ele retorna para mim aqui é o status que eu vou editar, ó, esse status. Logo, é um só, não vai ser renderizado desse jeito. Eu vou renderizar esse status agora para fazer a publicação dele lá na página. E ele vai ser publicado de acordo com este HTML que está lá. Então, eu preciso agora colocar os dados do status, o ID dentro desse campo ID, o nome dentro desse campo input nome. Ó. É isso que eu preciso fazer. Então, vamos começar aqui. Eu vou acessar o form. Quando o form tem um nome, eu posso acessar o nome do form desse jeito aqui, ó. Form.status, eu posso acessar o nome do form, tá? Form, eu não preciso fazer o buscar, o query selector lá, né? Eu posso, ó, status, ponto, e aí eu posso pegar o elemento que eu quero, né? O elemento que eu quero do status. Neste caso aqui, ó, eu quero pegar aqui o cara com o ID, ele tem um nome aqui também, ó. Com o nome aqui eu também posso. Ó. Então, eu posso pegar diretamente o nome ID. Isso aqui vai me trazer, então, uma constante, o input ID. Acabei de recuperar o input ID aqui. Então, essa é uma forma possível também, ó, de acessar o elemento. A mesma coisa eu vou fazer para o nome. Ó. Constant input nome igual form status ponto nome. Estou acessando aqui, ó, form status input nome. Só preciso disso aqui. É o suficiente para eu poder acessar. Fechou? Então, eu já tenho os dois inputs. Se eu tenho os dois inputs e tenho o status, o que, que eu faço? No input ID, aqui observem que quando eu estou mexendo com o formulário, eu não uso inner HTML, aqui eu uso value. Ó. Então, eu vou colocar aqui status.id. E aqui no input nome, .value, eu vou colocar o status.nome. Aí está. Então, eu já estou populando o input e o input ID e o input nome com dados que vão aparecer lá na tela. Muito bem. Na sequência, nós temos que nos preocupar agora com esses caras aqui, ó, o salvar e o cancelar. Porque a hora que eu alterar os dados, eu vou clicar em salvar e cancelar. Então, já vamos trazer esses botões aqui também. Constante btn salvar,
form, ponto. Vamos ver se eu consigo acessar. Não, vou pegar pelo ID agora. Document, ponto. Get. Poderia fazer assim, pessoal, com query selector, igual eu estou fazendo até agora, mas eu vou fazer aqui, ó. Get element by ID. Isso aqui também é possível, só que no element by ID, eu só passo o ID, não preciso nem dizer a hashtag, né? btn salvar, ok? Constante btn salvar. A mesma coisa para o btn cancelar. btn cancelar. Aí está. O btn cancelar vai ter aqui. Para testar esses botões, já vamos fazer aquilo, né? btn salvar, um clique, já estão aprendendo vendo quanto a gente utiliza essa opção, né? Com um clique, passa o evento. Nesse caso, a gente não tem o comportamento porque ele é um botão mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Ele é um input, ó, então ele não tem aquele comportamento de fazer a submissão antes. Mas vamos colocar aqui Prevent Default, para assegurar sempre. E vamos colocar um alert aqui dizendo vai salvar. E aqui depois a gente tem que programar isso aqui, né? Vai salvar. Aí no vai salvar, fechei. Vou fazer o mesmo para o btn cancelar. btn cancelar. Vai cancelar. Em teoria, já ao clicar agora no botão, ó, editar status, eu vou abrir esse JavaScript, processar e chamar o fragmento de status para poder editar, então, o status, né? Então, é isso. Eu carreguei o status. Só que eu não carreguei o status editar. Carreguei, deixa eu só ver aqui. Deixa eu criar linha de status, ok. Eu não fiz uma parte importante aqui, pessoal. Ó, que é o quê? A hora que eu clicar aqui, eu tenho que, antes de tudo, eu tenho que carregar essa porção do status editar, né? Se eu não carregar, eu não vou conseguir pegar esses elementos. Então, não está completo, não. Aqui nessa nossa função, ó, antes de fazer isso aqui, a gente tem que carregar o HTML, igual foi feito aqui, ó. Isso aqui antes. Vai carregar o status editar, e aí sim, aí ele dispara a função aqui. Essa função precisa de mais um fechamento aqui. Então agora nós temos tudo feito aí, ó. Vai chamar o carregamento do HTML, depois ele dispara um outro fetch aqui dentro, que vai ser o responsável por buscar o status e renderizar a página. Então, se eu acertei a programação, a parte de edição está pronta. Está pronta, assim, do ponto de vista de mostrar o que tem que ser mostrado. Então, vamos ver. Carreguei a página, cadastros, status. Vamos ver se o editar funciona. Editar. Não conseguiu. HTML, não é HTML, status editar, né? Como é que é ali? HTML, status editar. Então, aqui é HTML, status, status editar. Vamos lá, agora deve dar certo. Atualizei. Status. Muito bem, aí está, ó. Ele trouxe para mim o editar status, só que por alguma razão não populou o nome. Deveria ter vindo o nome aqui, né? Por que não veio o nome? É isso que a gente vai ter que descobrir agora. Ele deveria ter colocado o nome e o ID. E não colocou, deu uma mensagem de erro aqui, ó. O que é o erro? Vamos ver o console. O form não está definido. Eu fui querer mostrar para vocês uma técnica diferente aqui e fiz errado. Aqui, onde eu coloquei forms, não existe. Form não existe form, pessoal. É forms. Tá? Forms. Forms. Acho que é isso aqui que ele estava reclamando. Vamos ver agora se vai dar certo. Atualizei. Cadastros. Status.
editar. Estamos errando. Vamos lá. Document Forms. Document Forms. Eu acho que estamos quase chegando. Atualizei. Cadastros, status, editar. Aí está. Então, já consegui até agora chegar no editar. Ó. Tá vendo? Status, concluído. Editar, aí está concluído. Agora eu preciso programar a função cancelar e salvar, que deveria já estar me respondendo, né? O que está acontecendo? Document get element bus. Ó, ficou um BS ali, tá vendo? Aí não vai, né? Se a hora que a gente estiver digitando, digitar errado, ele não vai funcionar. Então, element by ID. Aqui, by ID. E aqui ele já estava causando erro por demais. Aqui, ó. Vamos voltar lá. Atualizei. Ok. Cadastros, status, editar. Salvar, vai salvar. Cancelar, não vai cancelar. Então, acabamos de criar aí uma lógica que faz o básico, né? Faz o básico, assim, já chegou perto do processo de salvar o elemento e de cancelar. Quando o cancelar é o mais fácil de resolver, o salvar é um pouquinho mais chato, mas o cancelar, basicamente, eu tenho que voltar para a aba de status. Então, deixa eu ver se eu tenho a função aqui. Qual função que eu tenho que poderia me fazer voltar, então, para status. Se eu clicar aqui, cancelar, eu poderia chamar de volta alguma das funções. Deixa eu ver qual delas. Editar status, criar linha de status, carregar cadastros, como é que ele faz para carregar status? Vamos ver aqui. Cadastros, carrega cadastros, ok? Vamos lá, carregar cadastros. Quando chegou em carregar cadastros, ele vai... aqui, ó. O carregar cadastros está aqui dentro desse clique, tá vendo? Ó? Eu posso pegar esse código aqui, que vai listar cadastros, e transformar numa função. Vou tirá-lo daqui e vou chamar a função carregar lista de status. Esse é o nome da função que eu vou chamar. E aí vou criar uma função aqui fora. Function carregar lista de status. A princípio eu não passo nada para ela, só faço essa chamada aqui. Quando eu chamo essa função, chamo status listar, carrega tudo que tem que carregar. Então, esta função, quando eu clicar em cancelar no meu editar, aqui, ó, cancelar, eu posso chamar essa função, carregar lista de status. Então, eu estou cancelando a edição daquele status que eu tentei alterar. Vamos ver se isso funciona. Atualizei. Vamos lá. Cadastros, status, editar, cancelar. Ok, já consegui. Ó. Eu entro, cancelar, retornei. Editar, cancelar, retornei. Então, eu já estou tendo a função de cancelar. Quando eu for editar, quero alterar aqui, por exemplo, alterei para recusado 1. Agora sim, ao clicar salvar, eu quero fazer uma operação diferente. Eu quero pegar estes dados aqui e, ao invés de retorná-lo lá do meu servidor JSON, digamos que eu pegue aqui, né? Ó, qual que é que eu escolhi lá? Eu escolhi o recusado. Então, ao invés de trazer o recusado lá do servidor, eu quero alterar esse texto lá no servidor. Então, diferente, pessoal, de tudo que eu fiz até agora, que é utilizando o método get, get é só para pegar, né, para buscar informação. Agora eu preciso fazer um post, que é mandar essa informação ser atualizada no servidor. Então, agora eu já não posso mais fazer apenas um get. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer um post.
mandar esse comando de forma que ele seja atualizado lá no servidor. Então, agora eu preciso mexer um pouco na forma como eu realizo o fetch. Então, não basta fazer um fetch aqui. Eu tenho que fazer um fetch e fazer ele com uma propriedade diferente. Então, vamos lá. Na hora que eu clicar em salvar aqui, primeira coisa que eu preciso, certeza, eu preciso dos dois campos, né? Dos dois valores, do ID e do nome, para eu poder mandar para o servidor. Então, eu já vou pegar aqui, ó, pegar o ID e pegar o nome. Esses aqui eu vou mandar para o servidor, constante nome, ok? E aí eu posso pegar desta mesma forma que eu fiz aqui, ó, nome e ID. Então agora é diferente, agora eu estou recuperando os dados que estão alterados no form. E aí eu posso fazer um outro fetch agora, mandando essa informação para o servidor. Só que para isso, eu tenho que fazer o fetch de uma forma diferente. Então eu vou fazer aqui um fetch, eu vou ter que passar aqui algumas informações adicionais aqui, ó, para dizer para ele, fala, olha, agora você vai fazer uma requisição diferente para mim, tá? Você vai fazer uma requisição de outra forma. E aí, eu posso tanto já digitar aqui, né? Eu vou fazer lá para este servidor também, ó. Tá? Aqui. Vou fazer um post aqui para o servidor, mandando o status. Mas eu tenho que passar uma informação que eu posso digitar direto aqui ou escrevê-la antes, que é chamado header, tá? Então, eu vou criar aqui um header que eu vou utilizar para fazer a requisição para o servidor. E vou colocá-lo aqui, nesse espaço. Esse aqui é o header do que eu vou transmitir para o servidor. Aqui não tem essa chave, né? Aqui depois a gente vai ter uns DEN aqui para fazer. Então, eu vou preencher o header. O header, para que você tenha uma clareza, você vai de cara alterar o método e agora você vai dizer para ele que você vai fazer um post. Esse é o mais importante. Mas, além disso, é interessante que você faça o quê? É interessante que você já programe os tipos de cabeçalho que ele utiliza também. Então, aqui a gente tem um parâmetro chamado headers, tá? Esse parâmetro headers é bem importante você já configurá-lo, porque você vai dizer assim, olha, este serviço, né, que eu estou submetendo, ele aceita como resposta serviços que mandem resposta no formato JSON. Então, eu estou dizendo como é que ele responde quando ele é chamado, né? Accept. E depois, eu tenho aqui o tipo de conteúdo que ele vai enviar, que é o content type. Isso aqui ele está dizendo, e o conteúdo que eu estou te enviando é neste formato, que também é o quê? Um application JSON. Então, ele está informando. Uma hora ele está dizendo que ele aceita receber dados no formato JSON e ele está enviando no formato JSON. E aí, basicamente, o que resta para ele é dizer o que ele vai enviar aqui. E aí, sim, aqui eu já posso pegar o meu objeto e renderizá-lo para mandar para lá. Se vocês prestarem bastante atenção, ó, um objeto desse ele é composto por essa nomenclatura aqui, ó, chave, ID. Eu poderia pegar esse aqui, trazer para cá e já começar a montar aqui o meu arquivo. Só que isso aqui ainda para ele só uma tag aqui, né? O certo é a gente fazer assim, ó, JSON.stringify, e aí sim, aí aqui dentro deste cara aqui, a gente vai colocar o que a gente vai mandar para o nosso servidor. Uma vírgula que está faltando aqui, pronto. Agora sim, pego esse ID, acrescento aqui, pego o nome alterado do cara, coloco aqui. Agora sim, pessoal, eu vou mandar um objeto JSON no corpo do cabeçalho dessa requisição, passando esses dados no formato POST. Ah, perdão, eu falei para vocês que é POST, mas eu não estou gravando um novo, eu estou atualizando. Então, não é POST, aqui é PUT. A gente tem que passar no formato PUT, tá? POST é quando você está
quando você está criando um novo. Então, a lógica aqui, inclusive, muda. Ó. Aqui não é só passar o status. Como eu vou atualizar, eu tenho que passar o ID aqui também. Ó. Então, isso é bem importante. Ó. Então, o que eu estou fazendo é chamando o status, passando o ID no formato de método put para atualizar pelos dados da tela. Ok. Se isso aqui tudo deu certo, eu termino o FET dizendo then, faça o quê? Bom, se deu tudo certo, eu não preciso fazer mais nada, senão redirecionar isso aqui tudo para onde? Redirecionar isso aqui tudo para a tela de listagem, que é o mesmo comando que eu já usei aqui. Ó. Então, se deu certo, fechou. Está encerrado tudo que a gente precisava que acontecesse. Então, ele foi atualizado e volta para a tela de listagem. Ok? Vamos ver se isso aqui funcionou. A parte de atualização está pronta. Vamos recarregar. Aí está, cadastros, status. Vamos pegar justamente o recusado aqui, né? Editar, vai ser alterado para recusado 1. Ao salvar, a princípio não deu nada. Ele até foi para a página inicial, mas a princípio não atualizou. Vamos ver se deu algum erro. Ó, deu um erro aqui. O servidor está respondendo para 404 para, não sei o que, status objeto input tal. Já sabe o erro que eu cometi aqui? Esse elemento aqui, pessoal, ele não é o ID. Esse ID é outra história. Esse aqui é o input, ó. É esse input ID. Então, o que eu teria que ter feito aqui? Pegado o input ID e capturado dele, não o input ID, mas o valor dele aqui, ó. Então, aqui é o value. A mesma coisa aqui, ó. Aqui também é o input nome. Input nome. Então, eu não vou capturar aqui o nome, mas eu vou capturar o value. Aí está. Agora deve dar certo. Vamos testar. Atualizei. Cadastro. Status. Recusado. Editar. Recusado 1. Salvei. Olha aqui. Está dizendo que atualizou. Se aqui atualizou, se eu buscar aqui, olha lá, atualizou no servidor. Logo, se eu voltar aqui no meu JSON, neste código, vamos dar uma olhadinha. Aquilo ali era status, está lá no final. Olha aí, está atualizado no arquivo JSON. Então, eu já consegui fazer aqui, na parte de CRUD, o processo de edição, né? Para editar. Na sequência, a gente vai programar o excluir. O excluir a gente não mexeu ainda. Só que antes de excluir, para não excluir nenhum registro básico, vamos voltar aqui o recusado para normal. Poderia testar com outro aqui, ó, cancelado. Agora todos já fazem, né? Ó, cancelado 1, ok, editar. Mas antes da gente sair excluindo agora, vamos primeiro mexer com o incluir. Depois a gente volta aqui e termina com a exclusão. O incluir, quando eu clicar aqui, ainda não está funcionando, a gente não se preocupou com ele ainda, eu preciso programar esse botão incluir no status para abrir uma tela para mim parecida com essa de edição, para eu poder alterar. Então, vamos lá. No carregamento da página de status, de listagem de status. Cadê a nossa listagem de status? Listagem de status, aqui. Ao carregar a página de listagem de status, eu estou criando a linha de status. A linha de status é cada item da lista. Ou seja, cada elemento desse aqui. Mas antes da listagem de status, eu posso já mexer nesse botão. Como é que se chama esse botão? Vamos pegar a referência dele aqui, ó. É esse botão aqui. Eu posso copiar o caminho JavaScript dele, vir aqui e chegou a resposta JSON, que é a linha de status. Antes dele começar a processar as linhas, eu posso vir aqui e criar um botão constante btn incluir e pegar o caminho dele. Ó. Aí ele vai pegar aqui a âncora para esse botão de incluir.
para esse elemento btn incluir ponto onClick, eu vou programar uma função cujo objetivo e prevent default, aqui de novo, ó, cuja função será daí enviar ele para outra página, que vai incluir. Vamos testar ele para ver se está funcionando. Atualizei, fechei, cadastros, status, vai incluir, ok? Já está capturando o evento do clique. Agora posso voltar aqui e programar a função de incluir. A função de incluir, pessoal, por incrível que pareça, ela é muito parecida, muito parecida com a de editar. Ela é muito parecida com isso aqui, ó. Tá? Então, vamos fazer algo muito parecido com a editar. Tá? Depois daria até para simplificar isso aqui, mas vamos criar aqui uma função incluir status. Esse é o nome da função que a gente vai programar agora. Sempre quando eu clicar no btn incluir, eu vou chamar o incluir status. Ok? Muito bem, vamos criar a função incluir status aqui. Function incluir status, ok? E aí posso pegar quase na íntegra isso aqui, ó, esse código aqui. Depois eu estou duplicando, copiando e colando, depois dá para melhorar isso aqui, tá? Só que como eu estou só usando mais como exemplo, eu estou fazendo aqui. Então eu vou carregar o status incluir, que é este código aqui. Vamos limpá-lo primeiro, né? Então, só o que estiver dentro do main. E acho que nem tudo também, porque tem coisa sobrando ali. Ó, esse produtos aqui não precisa ter. Só a parte final lá. Isso aqui é porque eu já tinha renderizado a página, daí eu fui lá para extrair a parte estática, ele trouxe tudo junto, ó. Não precisava. Nem categorias eu não preciso. Só a parte de status aqui, a div status. Então, ok. Eu só preciso disso aqui. E não preciso também, não preciso mais do prato do dia. Isso aqui também não precisa, nem logado, não precisa. Nada disso aqui. E nada fora do main. Então, em teoria, eu só preciso destas linhas aqui, ó. Fechou? Fechou. É este código aqui, de novo status, que nós vamos manipular agora, tá? Seguindo aquela lógica que eu já venho dizendo para vocês, eu poderia renderizar muita coisa dinâmica, né? Também não precisaria nem chamar esse FET para buscar lá o status incluir, poderia renderizar dinâmico. Mas eu optei aqui por fazê-lo, né, de forma diferente, então eu vou usar dessa forma. Foi lá, buscou, ok, a diferença fundamental é que depois que ele buscou o incluir, no primeiro momento nós não vamos fazer uma requisição adicional. Por que não? Porque nós não temos ninguém ainda para buscar. Então, esta parte aqui, nós não precisamos fazer por enquanto. Deixa eu limpar aqui um pouco, depois a gente programa de volta, se precisar. Vamos pensar o que nós temos aqui. Incluir status. Então, eu tenho aqui, muito bem. Ele vai incluir um status novo. Então, esse status não existe ainda. Então, ele só vai trazer a página incluir status. Muito bem. Populou, estou com ele pronto para começar a trabalhar. O meu incluir status tem o nome de status e o nome de ID, e o nome de nome. É o mesmo nome, praticamente, ó. O incluir é o mesmo nome da edição, btn salvar e btn cancelar. Então, eu aproveito quase na íntegra isso aqui. Pego o input ID, pego o input nome, botão salvar e botão cancelar. Todos preparados. Vamos fazer isso aqui, um alert vai salvar. O cancelar a gente nem precisa, só para a gente ter uma ideia. Vai salvar. Esse adicional aqui também não precisa. Ele ficou dessa forma. Input, ok, ok. E eu não vou precisar popular esses itens, né? O que eu vou precisar, na verdade, eu vou precisar
pegar as informações e mandar para o servidor para salvar. Salvar e cancelar. Ok. Vamos lá. Agora, voltando aqui, carreguei. Cadastros, status, incluir. Ok, chegamos já em novo status. Cancelar tem que voltar para a listagem. Já volta, porque ele está fazendo a mesma operação do editar. Salvar. Não está fazendo nada ainda, deveria trazer aquela mensagem para mim. Vamos ver que incluir não está funcionando. Por quê? Vamos ver aqui. Normalmente não está funcionando, pessoal, é ir olhar o console para ver se tem algum erro. Aí ele tem um S não definido lá na linha 199. Na hora de fazer aqui, linha 199, eu deixei entrar um S a mais aqui. Ó. Já é suficiente para parar de funcionar, né? Atualizei. Voltei, cadastros, status, incluir. Vai salvar. Muito bem, então se eu digitar alguma coisa aqui e der salvar, ele já tem que fazer o processo de salvar para mim. E é muito parecido com o editar. Como eu já tenho o editar, é muito parecido aqui. Ó. Então aqui, cliquei no salvar. Cliquei no salvar, ó, posso pegar integralmente quase essa função aqui de salvar. Ó. Praticamente idêntica. Ó. Venho aqui no salvar. Isso aqui eu não preciso. Ó, isso aqui. E prevent, ok. Pega o ID não existe, não adianta mandar, porque ele é um produto novo, um status novo. Logo, eu não vou mandar o ID, posso tirar aqui também, só vou mandar nob, só que não vai ser put, aqui vai ser post. Ó. Quando você quer incluir um item novo, você faz um post. A requisição Ajax é no formato post. E eu não preciso passar o ID, porque esse é um item novo, então ele vai sem ID. Logo, terminou de cadastrar, volta para a linha de status. Se esse clique funcionar, eu já acabei de programar a opção de salvar. Atualizei, voltei para cadastros, status, incluir. Vou incluir o AAA aqui. Salvar. Olha aí, item 7, AAA. Se eu vier aqui no status, o item 7 foi incluído na base, ó, ID 7. Se eu vier aqui incluir mais um, BBB, salvar, BBB incluído. Se eu quiser alterar o BBB, vou colocar para CCC, salvei, alterado para CCC. O AA, alterar para DDD, salvei, DDD, CCC. Quero excluir agora. Falta programar a função de excluir. É a nossa última atividade agora. É programar a opção de excluir, para a gente terminar o processo de CRUD. E isso a gente vai fazer agora a última parte, né, desse processo, que é a parte de exclusão. Onde está o exclusão aqui? Ó, é aqui, ó. Nesse clique do excluir, é que a gente vai fazer o processamento de exclusão. Quando clicar aqui, eu vou carregar este arquivo status excluir. Vamos dar uma olhadinha nele. Tem um monte de coisa aqui que é desnecessária também. Tudo que está fora do main pode ser apagado. Ele trouxe aqui uns códigos adicionais que não precisava também. Eu vou tirar. Deixa eu apagar aqui e deixar só o que interessa. Clientes e status. Aqui, ó. Só me interessa esta parte aqui, ó. A div status display block. O restante também não me interessa nada. Então, ficou aqui. Esse é o do... Tem certeza que deseja excluir o status, né? É o processo de exclusão aqui. Então, vamos trazer... Vamos lá. Estou com o HTML pronto para ser jogado na tela. Muito bem. Aí está. Vamos lá. Vamos começar o processo. Então, aqui nós vamos criar uma função excluir status. Tá? A diferença é que se eu vou excluir o status, ele é um item existente. Logo, eu tenho que passar o ID dele. Então, eu tenho que saber qual que é o ID. Eu tenho aqui? Ah, tenho aqui. Ó. Eu tenho o ID dele.
Então, já vou passar o ID dele para excluir status. E aí, vou programar a função de excluir status. Function excluir status. Recebe o status ID. Ok? Fechou. Estou pronto para começar o processo. O processo de exclusão, ele é muito parecido com o de edição também. Por quê? Porque ele também tem que ir lá e buscar. Ele tem que buscar? Não. Ele tem que só fazer uma requisição passando o ID. Então, mas ele é muito parecido com esse aqui, ó. Com essa função, né? Pega o ID, põe no header, vai fazendo a função delete e faz essa requisição. Ele é um pedacinho disso aqui que ele é. Ó. Então, vamos usar isso aqui como base. Aqui no excluir, ó, o que nós precisamos? A função aqui é delete. A função Ajax, né? O método HTTP é delete. Ele vai mandar o quê? Ele vai precisar mandar um buddy? Ele não vai precisar mandar um buddy. Tá? Ele precisa mandar esse buddy? Deixa eu me lembrar. Não precisa. Ele só pode mandar um header nesse caso aqui. Por que ele não precisa mandar um buddy? Porque ele não vai mandar dados. Ele não vai mandar dados para o servidor. Ele só vai mandar o ID. E esse ID ele já tem aqui, ó. Nesse caso aqui é o ID que está vindo diretamente lá do objeto. Ele vai mandar esse ID. Se deu tudo certo, a exclusão, o delete, ele redireciona para cadastrar lista de status. Voltei, atualizei. Vamos ver se ele já está funcionando. Voltei para status, CCC, excluir. Não foi? Não foi. Vamos ver aqui. Ctrl X. Opa, já excluiu. Oh, uau! Sumiu com meus itens daqui. Não é para fazer isso direto. Aí não dá, né? Vocês viram o que eu fiz de errado aqui? Ele estava excluindo direto já. Eu falei para vocês que não precisava da página, não, mas eu tenho que mandar ele para a página para depois executar a ação aqui, né? Isso aqui é por último. Senão ele já sai apagando tudo. Vamos lá. Temos que carregar aqui a página primeiro, né? Isso aqui, ele é muito parecido com o editar. Por isso que eu falei que ele era muito parecido com o editar. Eu fiz confusão. Vamos pegar aqui tudo do editar, colocar aqui, só que aqui em vez de... Não, peguei do incluir, né? Vou pegar do editar. Status editar, aqui foi. Vou colocar aqui dentro do excluir. Este código aqui vai substituir a parte do clique, né? Da página lá. Vamos lá. Então, o clique aqui de salvar, ó, esse aqui. Esse aqui a gente vai substituir. Ok. Muito bem. Aqui está certo. Vamos agora revisitar. Então, status editar, não precisa passar. Ele precisa passar o ID, sim, porque primeiro eu vou mostrar ele na página status editar, para depois eu excluir. Então, vai pegar os dados, vai popular na página, vai criar o botão salvar. O botão salvar vai ser do tipo delete, que vai, por sua vez, passar o ID que você quer excluir, ok? Depois você vai ter o cancelar, que retorna para a página principal. E aqui nós temos que ter, acho que mais um fechamento desse aqui. Acho que é isso aí. Então, agora, acredito sim. Só que não é status editar, é status excluir, né? A página que a gente vai carregar aqui é status excluir. Se eu fiz tudo certinho, agora sim, agora é para funcionar corretamente. Voltei. Só que agora eu vou incluir os outros status para não excluir os meus padrões ali, né? Incluir o AAA de novo. Incluir o BBB de novo. Salvei. Excluir. Ok. Eu venho para a página excluir. Veja que ele é bloqueado aqui. Eu não posso alterar nada. Agora sim, cancelar. Não está funcionando. Vou ter que programar. Vou pegar o confirmar. Também não está funcionando. Deu erros? Vamos ver os erros que deu aqui. Não pôde definir a propriedade um clique de nu na linha 259. Vamos ver o que está acontecendo na linha 259.
btn salvar. Uhum. Ah, pessoal, pequeno detalhe. Não existe o btn salvar aqui. Aqui eu chamei de confirmar, ó. Então, aqui vamos mudar, né? Em vez de salvar, é confirmar. Vamos mudar aqui, confirmar. Confirmar. Ok? Aqui está o clique, só que o cancelar também não funcionou. Por quê? Vamos pegar aqui, btn cancelar. Acho que ele já tinha dado erro, né, na renderização e aí ele não funcionou. Vamos voltar lá. Voltei, atualizei, cadastro, status, excluir. Ok? Cancelar funcionou agora. Excluir, confirmar, apagou. Excluir, confirmar, apagou. Então, finalizando com vocês, essa parte de CRUD. O CRUD é criar, listar, atualizar e excluir. Todo o CRUD envolve essas 4 operações. O listar, ele já está fazendo aqui. O incluir, que é o create, eu venho aqui e coloco a, ele salva, ele incluiu. Então, ele fez a outra parte do processo de CRUD. Eu quero alterar, que é o update. Vou no editar, altero para BBB. Salvei, fiz o update. A última parte é o delete, clico no registro, se eu olhar lá no meu código ó, de status, veja que aquele BBB está aqui, ele é o 7, que é justamente o que eu vou excluir. Se eu olhar lá no arquivo JSON do servidor de APIs, ó, vamos ver lá, eu estou mexendo, ó, aqui, o item 7. Eu venho aqui, confirmar a exclusão, né? Confirmei, apagou daqui. Se eu fizer a requisição para o servidor, ele também sumiu. Se eu for olhar lá no meu JSON, ele também sumiu daqui. Então, esse processo que eu executei dá uma visão geral para vocês de todo um processo de cadastro básico, que a gente chama, dentro da construção de aplicações com renderização do lado cliente, tá? Eu sei que para uma disciplina de desenvolvimento web básico, você poderia dizer assim, mas puxa, é trabalhoso, né? Só para fazer o de status aqui, ó, você veja, eu gastei 1h20, 1h40, mais ou menos, para algo que eu já tinha previamente feito, porque eu já tinha deixado ele mais ou menos modelado, né? Mas, assim, eu diria que para fazer um sistema desse completo, eu gastei aí essas funções, que é aquele que está funcional, né? Eu gastei aproximadamente 1 semana de serviço. Então, não é feito de um dia para o outro, né? Você tem um tempo para você programar isso aqui. Neste exemplo que eu estou postando para vocês, tem muita coisa não funcional aqui, né? Porque eu só fui, ó, o adicionar ao carrinho não está funcionando, aqui ele está até preparado para programar. Eu não fiz, aqui no carrinho, eu não programei essas funções, né? Não fiz o confirmar pedido. Aqui nos cadastros, dependendo da forma como você navegar aqui, ele vai se perder, ó, porque ele está incompleto. Porque este aqui eu só usei como base para dar a aula para vocês hoje. Mas, reforço e vou chamar a atenção de vocês mais uma vez. Esta versão que está aqui no servidor GitLab, né, 2021, que é a versão completa, deixa eu até trazer ele de volta aqui para a gente finalizar essa parte. Este exemplo, MyFood versão final, é ele com todas as funcionalidades que eu apresentei no início da nossa aula de hoje, né, o nosso conjunto de aulas de hoje. Então, servidor web e API na versão final. E aqui como você faz para rodar. Eu, para finalizar esse vídeo, vou finalizar com vocês aqui, só quero mostrar esse código para mostrar alguns detalhes adicionais. Então, o que eu vou fazer agora será parar o servidor que eu estou rodando nesta porta, deixa eu interrompê-lo aqui. Aí, vou deixar só o de dados, né, rodando, e vou executar esse projeto na sua versão final, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. Só um pouquinho, aí está. Aqui na versão final eu tenho Web 1,
MyFoot. Esse é o projeto final. E aqui está ele rodando a sua versão completa. Então, primeiro eu vou mandar rodar, e depois vou chamar ele no editor aqui, para a gente poder visualizar como ficou o código dele. Tá? Deixa ele abrir aqui, ok? Ele já está rodando. Então, se eu vier aqui e executar localhost 3000, muito bem. Esta versão que vocês estão vendo é a versão toda programada já, né? Aqui sim. Aqui, se eu clicar em adicionar ao carrinho, ó, ele está adicionando. Se eu vier aqui escolher algum outro prato, aqui ele vai adicionando. O carrinho já tem uma pessoa, um cliente logado. Eu posso incluir itens através do carrinho. Ó. Posso confirmar o pedido, ele realiza o pedido. Posso vir em cadastros, todas as abas já estão programadas, ó, para navegar. E aquele pedido que eu incluí para a Tereza, acabei de incluir aqui, ó, 131, tem os detalhes dele aqui, tá? E tem o que mais? Deixa eu pegar aqui, ó, o editar, né, se eu quiser mexer, tá vendo? Tá tudo funcionando. Bom, para construir isso aqui completo, eu gastei igual para vocês, falei para vocês, uma semana trabalhando assim, quase que integralmente, né, nesse projeto para conseguir dar conta. Então, a ideia agora é o quê? A ideia é que vocês, baseado neste projeto que eu disponibilizei para vocês, usem os referenciais de aula para vocês avançarem no de vocês. Então, aqui dentro da pasta www, vocês vão perceber que existe uma pequena diferença. Como ele já está completo, veja que eu tenho o index, tenho o app e tenho o index, ok? Tenho vários JavaScripts funcionais aqui. Dentro de cadastros tenho outros JavaScripts. Aqui nos meus HTMLs, eles são muito parecidos com aqueles que eu criei, ó. Só os nomes estão um pouco diferentes, né? Se vocês olharem aqui, os nomes são um pouco diferentes, mas estão basicamente todos eles aqui. No JavaScript, principalmente, tem uma mudança importante. Quando eu abro o index, ó, esse arquivo index, ele é o principal, né? É o que é chamado aqui nesse index HTML. Então, ó, veja, o index é o principal que é carregado aqui. Ao invés de chamar o type application JavaScript, eu chamei type module aqui. E por que eu fiz isso nesse index? Porque quando eu olho nele, o que ele tem de diferente de tudo que eu fiz até agora? Eu fiz várias programações de funções ali, tá vendo? Ó? Igual eu fiz na aula que eu mostrei para vocês. Carrego o buddy, carrego o footer. Ó, tem várias requisições, fetch, muita coisa que vocês já viram. Mas vejam que aqui eu só tenho, no index, ó, eu tenho 103 linhas. 102 linhas, né? 102 linhas. Se eu voltar e olhar no exemplo que eu construí na aula de hoje com vocês, ó, esse script aqui, olha quantas linhas a gente conseguiu programar hoje durante a nossa aula. Aqui, claro, tem umas linhas em branco e tal, mas ó, só nesse começo aqui, a gente produziu algo próximo de 400 linhas, umas 350 linhas de código, tá vendo? 350 linhas de código. Então, vai chegar uma hora que esse script fica enorme demais. E aí fica impossível, você não acha mais as coisas. Então, você vai precisar, em algum momento, transformar isso em módulos. Então, aqui eu tenho um módulo que trabalha com a index.js. A index.js importa algumas funções de outra arquivo JavaScript, que é esse útil JavaScript. Ele importa do cardápio, ele importa do carrinho, importa ao que ele importa aqui. E daí ele encerra. Então, o index é o único que só importa dados. Ó. Ele só importa, tá vendo? Se eu for no útil, por exemplo, o útil JavaScript, olha o que ele faz. Ele praticamente não importa nada, porque ele só serve para várias funções básicas, ó, converter para real, converter em data. Então, ele faz o export. Então, ele exporta as funções que as outras classes podem usar, os outros arquivos. Então, são tudo funçõezinhas utilitárias que estão aqui. Ó. Então, é uma base para vocês. Agora, tem casos, por exemplo, vamos pegar aqui o cardápio. O cardápio, ele tanto importa funções do útil, quanto ele exporta o carregar página. O carregar página do cardápio aqui é exportado para o index, que vai utilizar lá para ele poder fazer o carregamento, né? Quando você clicar no menu, ele vai carregar a página. Então, este código que está no servidor,
GitLab, ele é um código muito mais estruturado do que o que necessariamente eu construí durante a aula. Mas é óbvio que ele é mais complexo, né? Ele tem muito mais coisas, porque ele faz tudo que o software precisa. Mas vai ser um bom referencial para vocês utilizarem e tentarem construir a parte do projeto de vocês, tá bom? Pessoal, com isso eu encerro basicamente essa terceira parte. Eu vejo que eu encerrei a terceira parte da nossa aula, né? Que é a parte de HTML dinâmico e consumo de web services. Então, deu aí brincando mais 1h40, quase 2 horas, acho que, de vídeo aí, novamente, para fechar essa parte. E eu vou agora para o último vídeo, eu vou interromper aqui, vou para o último vídeo, que eu vou falar um pouco sobre SPAs e frameworks. Esse é um vídeo mais curto, porque ele não tem nenhuma implementação, é só mais a parte assim, teórica, né, para vocês poderem fechar a disciplina, tá ok? E só lembrando, mais uma vez aqui, para quem chegar no final desse vídeo, né, o objetivo é vocês pegarem tudo isso que eu trabalhei e utilizarem para vocês fazerem a parte do projeto disciplinar de vocês, que é a renderização de páginas do lado do cliente. Então, já deu para vocês verem pela quantidade de material aí, que vai ter bastante trabalho nos próximos 15 dias, né? E na próxima semana eu estarei online para atender e ajudar vocês na solução aí dos projetos de vocês, tá bom? Aí vocês podem me procurar que a gente vai dar sequência, tá? Falamos, e aí fica para vocês aí a orientação para tocar esse projeto adiante. Até mais. Deixa eu interromper aqui. Deixa eu ver, tem alguém me perguntando aqui. Andréia, ok, só um ok. Maravilha, Andréia.